Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos a matéria sobre os francos. Conteúdo para o sexto ano. Bora lá! Como vocês também sabem, eu sempre opto em diminuir os conteúdos estudados para ficar mais simples, mais claro vocês aprenderem. Aqui nós veremos os francos, que é uma continuação dos povos germânicos, momento de transição do fim da Idade Antiga para o início da Idade Média, momento de transição que nós compreendemos assim, onde os francos eles se encaixam. Então, sem mais delongas, bora lá. Quais são as principais características dos francos? Os francos eles foram um povo germânico, a região da Germânia, atual Alemanha. Lá, eles foram o único a formar um império dentro do continente europeu. E a história dos francos aqui são duas dinastias que nós estudaremos um pouquinho a mais, a Merovingia e a Carolíngia. Lembrando que dinastia basicamente são famílias. Então, a dinastia Merovingia, que governou de 481 d.C. até 751 d.C. O nome aqui Merovingia é por causa de um guerreiro franco chamado Meroveu. Meroveu ajudou a derrotar os hunos, que eram uma outra tribo bárbara. E aqui tem grande destaque da dinastia o Clovis, que é o neto do Meroveu. Clovis, ele unificou todas as tribos francas. Ele se tornou o primeiro rei dos francos, conquistou outros povos germânicos, deu início à formação do Império Franco, usava inclusive um crucifixo dado por sua esposa católica. Ele utilizava porque ela era uma católica muito devota e aí com isso ela pedia para o mesmo usar um crucifixo nas suas campanhas. E aí com isso ele se converteu ao cristianismo após derrotar os mesmos inimigos com o auxílio, ele dizendo, do seu crucifixo. E aí com isso ele cristianizava os povos conquistados e recebia o apoio da Igreja Católica. Como vocês podem reparar, eu coloquei aí a imagem representando uma obra artística do Clovis. E no ano de 511 d.C. morreu e seu reino foi dividido entre seus 4 filhos, enfraquecendo o mesmo. Como vocês podem reparar, também coloquei uma imagem que representa o momento do batismo de Clovis pelos membros da igreja. E os territórios conquistados, este que parece a segunda imagem do monitor de vocês, em marrom escuro, eram os domínios dos francos. Bom, a dinastia Merovingia, no ano de 628 d.C., Dagoberto reunifica o reino, fortalecendo o seu poder. Após Dagoberto, os francos foram governados por reis indolentes. Os reis indolentes nomeavam pessoas para fazer suas funções, que ficaram conhecidas como prefeitos dos palácios. Os prefeitos dos palácios eram responsáveis pela administração, o exército e impostos. E os principais prefeitos dos palácios foram dois: Carlos Martel, que derrotou os árabes na Batalha de Poitiers em 732 d.C. E Pepino, que inclusive este nome, digamos, não é muito bonito, não é muito legal, e teve o apoio do Papa, destronou o último rei merovingio, iniciando uma nova dinastia. A dinastia carolíngia, ela teve o período de domínio de 751 d.C. até 843 d.C. Pepino, o Breve, foi o primeiro rei, e o grande destaque foi Carlos Magno, que deu inclusive o nome à dinastia. Inclusive ele era filho de Pepino, o Breve. Como se deu o reinado de Carlos Magno? Ele foi o principal imperador franco, que o auge do Império Franco, inclusive máxima extensão territorial em seu governo. Compreendemos os domínios como hoje, países como a França, Suíça, Bélgica, Holanda, Itália e Espanha. Ele prestou inúmeros serviços à Igreja Católica, reforçando sua aliança. Como nós podemos reparar, eu coloquei uma obra de arte representando a sua face.
Na mão direita vocês podem reparar uma espada e na mão esquerda um crucifixo, aí transparecendo uma determinada harmonia entre os dois, feita pelo Carlos Magno. Como será a administração feita pelo mesmo Carlos Magno? Ele dividiu o império em porções menores de terras. As porções de terras eram chamadas de condados e marcas. Carlos Magno ele nomeava pessoas de sua confiança para os condados e marcas. O condado, o dono era o conde, e a marca, o dono era o marquês. Para vigiar os condes e marqueses, Carlos Magno tinha vários espiões, os missi dominici. E aí eu coloquei a máxima extensão territorial dos francos. Aqui, como vocês podem reparar, a França, região francesa hoje, que nós consideramos. Ao fundo, um pouquinho, nós temos o norte da Itália, como vocês podem reparar aqui. Teremos o norte da Espanha, que são as regiões influenciadas por ele. Teremos aqui a região de Luxemburgo, teremos um pouco o sul da Alemanha, o território compreendido pela França, Suíça, ao norte indo até a Dinamarca, hoje como nós compreendemos, a Bélgica, e foi a máxima extensão territorial do Carlos Magno. Como será o Renascimento carolíngio? Carlos Magno ele foi um grande incentivador da cultura, inclusive abriu inúmeras escolas públicas, e a principal escola era a Escola Palatina, no próprio castelo de Carlos Magno. Ele incentivou a construção de mosteiros, onde os monges vão copiar textos antigos. Estes mesmos monges eles preservaram a cultura clássica da Grécia e Roma, a cultura greco-romana. Inclusive nós temos um contato com inúmeros textos da Idade Antiga, principalmente dos filósofos como Platão, Aristóteles e dentre outros historiadores, médicos da Idade Antiga, graças a esses mesmos monges. E aí no ano de 814 d.C., Carlos Magno morre e seu filho Luís o Piedoso assume o trono. O reinado de Luís o Piedoso. Ele não teve pulso firme para governar, assim seguidas traições dos condes e marqueses. Os missi dominici, mensageiros do rei, deixaram de existir, e houve o fortalecimento do poder local dos condes e marqueses e o enfraquecimento do rei. Bom, o reinado de Luís, continuando, o Império Franco sofre inúmeras invasões de outros povos. E aí no ano de 840 d.C., Luís o Piedoso morre e deixa 3 filhos. O primeiro era Carlos o Calvo, segundo Luís o Germano e terceiro Lotário. Os 3 começaram a disputar o poder pelo Império. Ninguém sai vitorioso. E aí no ano de 843 d.C. teremos o Tratado de Verdun, que é o acordo entre os irmãos. E teremos a divisão do Império Franco entre os 3. Carlos ficou com a região considerando a França, Luís a região da Alemanha e Lotário a Itália. Essa divisão fortaleceu ainda mais o poder local dos condes e marqueses e contribuiu para a formação do feudalismo. E assim eu fecho a aula sobre os francos. Essa aula que foi simples e curta. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as próximas aulas e até a próxima aula. Tchau!